Nós vamos ler o livro de Êxodo, capítulo de número 35. Este foi um texto que essa manhã o Pai inspirou muito o meu espírito a respeito do que a gente vem conversando às quartas-feiras, a respeito de construção, sobre edificação. Então vamos todos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo de número 35. E a partir do verso de número 30, nós vamos começar a fazer essa leitura, porque o que existe de muito importante é entender o processo que Deus começou em construir um tabernáculo. Como eu já disse a vocês algumas vezes, toda a construção de Deus ela é processual. Ela não começa em um dia, ela não começa em um momento, ela começa por processos. Deus sempre usa pessoas e conecta pessoas de uma geração a outra para desenvolver uma ideia. Então, quando nós, como falamos outro dia, quando Deus queria construir um templo, essa construção começa com a vida de Davi. E quando Deus queria construir um tabernáculo, o objetivo de Deus agora era falar com um homem chamado Moisés. E Deus queria construir uma coisa muito verdadeira para Moisés, com muito detalhe. Porque um dos aspectos da construção de Deus são os detalhes. Deus não trabalha de forma desordenada, Deus não trabalha sem padrão, Deus não trabalha sem medida. E o versículo de número 30, quem pode ler para nós? Do capítulo 35 de Êxodo. Vamos lá. Alguém pode ler? Disse Moisés ao filho de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome a Bezaleel, filho de Neri, filho de Ur, da tribo de Judá. Encheu do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo o ofício. Para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Em lavramento de pedras, para engastar, em entalhadura de madeira, a fim de trabalhar em toda a obra fina. Também lhe dispôs o coração de ensinar a outros, a ele e a Abiná, filho de Ahisamach, da tribo de Dan. E o encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, e a do azul em estofo, para trabalharem com púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra para elaborar desenhos. Esse texto é poderoso porque nos revela duas coisas muito fortes. A primeira coisa é entender a ideia de Deus, que Ele não apenas edifica estruturas. Deus, quando Ele trabalha formando estruturas, Ele também trabalha construindo o acabamento dessas estruturas. Então, quando falamos do tabernáculo, nós não falamos apenas da estrutura da tenda, né? Existe um fato curioso que todo mundo pergunta até hoje: aonde os hebreus encontraram madeira de cedro para construir o tabernáculo no meio do deserto, se não havia árvore no deserto? Então esse é um fato curioso. Segundo alguns estudiosos da Torá, eles contam que os hebreus, quando moravam no Egito, eles plantaram uma floresta baseado na profecia que eles recebiam de Deus, que um dia eles sairiam do Egito. E todas as vezes que no Egito eles olhavam para esta floresta, eles se lembravam das promessas que Deus havia feito a eles, e isso renovava a esperança dos hebreus. Por isso eles passaram muitos anos dentro do Egito, renovando a sua esperança pelas árvores.
E segundo alguns estudiosos, historiadores contam, eles quando saíram, cortaram árvores e carregaram. E sabiam que estas árvores serviriam de estrutura para um futuro tabernáculo. Pois quando nós falamos isso, Deus chegou para Moisés e disse, estamos lendo o Êxodo, capítulo de número 35, verso 30, em diante. Disse, me construa um tabernáculo, e eu vou te dar todos os detalhes. O que eu quero que você faça tem detalhes. A nossa maior dificuldade de entender Deus é sempre por passar despercebido na nossa compreensão que toda a obra do homem está relacionada com a construção. Desde os tempos mais primórdios, Deus sempre desafiou o homem a construir, a formar, a gerar, a erguer, a edificar. Então, nosso chamado está muito comprometido com a palavra construção. Não é à toa que a palavra casa no hebraico vem do lugar chamado Beit, que um dos significados é ser um lugar de construção. Não é à toa que no hebraico a palavra filho é a palavra ben, que significa construtor. Então, quando nós olhamos que sempre o plano de Deus acontece com gente que constrói, então nós olhamos a habilidade de edificação que existe sobre aqueles que andam com Deus. Eu tenho medo quando nós desenvolvemos uma vida na qual não aparecem características da forma que Deus se revela e da forma que Deus construiu a história. Então nós paramos para analisar uma coisa muito clara. Deus construiu a história levantando construtores. Pessoas que andam com Deus constroem. Pessoas que andam com Deus edificam. E a edificação, ela traz uma proposta de ampliar, de elevar a qualidade de vida e de criar estruturas de conforto, mas também legados. Então, quando nós falamos sobre construir alguma coisa, nós falamos sobre construir uma referência. Construtores são referentes. É isso que precisamos compreender. Quando você na sua vida não constrói, é sinal que você não é referente para nada. Então, dentro disso, vamos ter em nossas vidas um princípio elementar daquilo que estamos sendo desafiados a nos mover com Deus, construindo. E quando Deus diz, eu quero que você respeite medidas, como Deus trabalha a sua vida, a minha vida, com a palavra que nós usamos como matemática, calculando, medindo, pesando. Todo tabernáculo você vê isso, cálculo, peso e medida. Então, como a tua vida funciona com Deus? A primeira coisa é entender o cálculo. Você precisa entender o seu potencial de vida, o seu cálculo de vida. Quantos anos produtivos você tem? Quanto tempo lhe resta de vida? E como você vai administrar isso? Calcular a tua juventude, calcular a tua velhice, calcular o crescimento de teus filhos, calcular a maturidade do teu casamento, está dentro do padrão de Deus. O grande problema é que nós não fazemos cálculo. Simplesmente vamos fazendo as coisas por fazer. Então temos uma construção desordenada e que nos falta todos os recursos para levantar a ideia de Deus. Quando nós falamos sobre construir a ideia de Deus, esse texto no versículo 30 nos diz que então disse Moisés aos filhos de Israel que o Senhor chamou a um homem chamado Bezaliel. Este homem, é muito interessante a história dele, porque o nome, ele era filho de Uri, o nome do seu pai era Uri, que significa ardente. Então nós precisamos entender de onde nasce as coisas que Deus quer construir.
geralmente provém de paixão, de iluminação, de brilho. Por isso nosso chamado é para arder e iluminar. Por isso Deus queria chamar um homem de revelação. Quem era Bezaliel? Esse era o homem que o Senhor chamou da tribo de Judá com um único objetivo, e colocou sobre ele o Espírito de Deus e encheu ele de habilidade e inteligência. A pergunta mais simples começa: todo mundo que tem o Espírito de Deus tem habilidade e inteligência? Isso aqui eu acho a parte mais interessante, porque não basta ter apenas o Espírito de Deus. É necessário ter habilidade, inteligência e conhecimento. Então eu vejo que há pessoas que falam: uau, eu tenho o Espírito do Senhor. Que lindo! Mas não tem habilidade, não tem inteligência, não tem sabedoria. Porque para construir com Deus, você precisa ter o mínimo de recurso para responder ao padrão que Ele quer revelar. Eu conheço muita gente que busca a revelação de Deus, mas que não tem habilidade, inteligência e conhecimento para confeccionar essa revelação. Você pode dizer: Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um chamado comigo, ótimo. A questão é se a sua vida está comprometida com essa habilidade. A primeira coisa é Chokhmah. A palavra habilidade vem de uma palavra hebraica chamada Chokhmah. E a palavra Chokhmah significa sabedoria. Tudo que Deus construiu neste mundo, Deus construiu com sabedoria. O primeiro atributo de um construtor é a sabedoria. É por isso que Salomão construiu o templo mais perfeito para Deus. E o que ele pediu para Deus? Vocês lembram o quê? Chokhmah, sabedoria. E o Senhor deu a ele sabedoria para fazer o quê? A melhor obra. Então, o grande problema é que pessoas que não estão buídas de sabedoria, que têm o Espírito do Senhor, mas não têm sabedoria, Paulo, ele escreveu aos Efésios no capítulo 1, e o verso 17, 18, 19, dizendo que ele orava para que Deus pudesse dar a eles o espírito de sabedoria e revelação, para saber qual era a vocação, o propósito da glória que eles buscavam. A questão é que às vezes nós buscamos muita unção, muito poder e pouca sabedoria. E sem sabedoria, nós construímos uma obra desqualificada ao padrão da exigência de Deus. Sem sabedoria, construímos uma vida ruim. Porque somos reprovados no peso, na medida, na altura. Sem sabedoria, construímos uma vida de tolo. E Deus nunca vai colocar um tolo para construir nada. E você pode dizer: uau, por que Deus não me chama? Por que Deus não me usa? Porque Deus não vai colocar um tolo para construir pessoas. Deus não vai colocar um tolo para tirar um povo de uma nação e levar para outro. Então a sabedoria é elementar e necessária para o desenvolvimento do propósito que você carrega em Deus. Os edificadores se movimentam com sabedoria, né? E quando nós entendemos isso, que este é o sentido da sabedoria, a segunda coisa, a palavra inteligência aqui é como uma compreensão. Como compreensão? Você sabe que é uma lâmpada, mas você compreende como ela funciona? Você sabe explicar como ela funciona? Existem muitas pessoas que dizem: estou edificando para Deus, mas não sabem explicar a forma que Deus trabalha com as suas vidas. Não sabe explicar o plano de Deus com a sua família. Não sabe explicar o plano de Deus com o seu ministério. Então vamos começar a trabalhar para Deus com o Espírito do Senhor, sabedoria e compreensão. Este homem chamado Bezaliel, ele tinha isso. Sabe o que eu acredito? Deus nunca usou
pessoas desqualificadas para mudar o mundo. Deus sempre qualificou pessoas, empoderou, potencializou para virar o mundo de cabeça para baixo. Pessoas que constroem referências divinas são pessoas que buscam, acima de tudo, sabedoria, inteligência e conhecimento. É por isso que nós não temos como lutar dentro de uma sociedade como hoje. Você diz, eu sou um homem de Deus. Tá bom, você pode ser de Deus, mas se você não tiver um pingo de inteligência, sabedoria, informação ou conhecimento para discutir uma lei, discutir um tema, propor uma melhora dentro de uma sociedade, como você vai construir o reino? Não. Você vai construir dentro de uma linguagem muito simples. E Deus precisa de pessoas que possam penetrar dentro de uma sociedade e fazer estrondos. E pessoas que constroem estrondos são pessoas que têm sabedoria. É por isso que eu falo para os jovens, estudem, façam faculdade, façam MBA, façam... E por quê? Porque você precisa ter peso. Você não precisa ter apenas o Espírito do Senhor. Você precisa ter conhecimento. Você precisa ter poder para convencer, instruir e elevar a qualidade de vida deste mundo. Uma proposta de reino, uma proposta de construtor está aí. Deus deu para ele habilidade para elaborar desenhos. Se você ler aqui o versículo 32, está escrito isso, né? Elaborar desenho. E isso é calcular, inventar, criar. Então, como trabalham os filhos de Deus? Como trabalham os construtores de Deus? Os construtores de Deus, eles têm uma marca que foi muito falada nesses últimos 3 anos, é a palavra inovação. O que esse cara estava fazendo? Inovando. Ele estava transportando o que ele enxergava no mundo espiritual para o mundo físico. Qual é o nosso chamado? É fazer esse transporte de toda a mensagem que a gente percebe no reino de Deus, no mundo espiritual, transportar para o mundo físico. Não basta você ter apenas uma ideia, se você não transporta essa ideia para o físico. O grande desafio de Deus com a sua vida é você dar corpo ao que você ouviu espiritualmente. Eu ouvi palavras de Deus, mas você não deu fisicalidade, você não deu corpo. Então o plano de Deus é virtual na sua vida. Então o plano de Deus ninguém consegue ver, porque é invisível. E Bezaleel foi um homem que tomou a decisão de construir o invisível, de perceber aquilo que ele via no mundo espiritual e da forma física, em madeira, pau, pedra. Sim, esse era o chamado desse cara. Sabe que eu acredito? Eu acredito que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que Deus precisa de pessoas que sejam como Bezaleel. Porque nós estamos falando de uma construção divina. Nós estamos falando de uma tecnologia divina. Nós estamos falando sobre agregar um novo tipo de inteligência. Nós estamos falando sobre inovar. Foi o que esse cara fez. Ele desenvolveu desenhos. E os construtores de Deus estão chamados para desenvolver uma nova igreja. Um novo modelo de igreja. Um novo modelo para fazer negócios. Um novo modelo para ensinar filhos. Um novo modelo para construir famílias. Um novo modelo para trazer a essência de Deus. Eu preciso ter uma nova versão das coisas. E o que Bezaleel estava fazendo era ampliando o mundo. Estava trazendo um desenho divino. Estava fazendo projeto. Criando mobília que nunca ninguém tinha criado. Ninguém nunca tinha visto aquilo. Ele estava fazendo coisas. Qual é o nosso grande desafio para esse tempo? É fazer o que ninguém ainda não fez.
Quando falamos sobre levantar um tabernáculo espiritual, você precisa aprender a orar e dizer: Pai, eu quero ser um inventor. Eu quero construir e incorporar o que ninguém teve coragem de fazer. Eu quero ser um pioneiro. Pessoas que andam com Deus têm todo o potencial para que se tornem pioneiras, de ter modelos de vida, modelos de negócio, modelos de expansão, modelos de exposição. Bezaliel era esse cara poderoso, que começou a transformar uma revelação em coisas físicas. Sabe, o que mais ouvimos na igreja é a palavra revelação. E isso de alguma forma deixa as pessoas místicas e iludidas. Porque elas falam tanto de revelação, mas não conseguem dar fisicalidade a essa revelação. Não conseguem dar corpo. Se o plano de Deus na tua vida não tem corpo, você nunca vai praticar. Você vai achar legal e bonito, mas você não vai conseguir movimentar esse plano para este mundo. Então, a primeira coisa que nós olhamos é que Deus desperta pessoas levantando gente habilidosa. Sabe quando mudamos uma geração? Quando pessoas habilidosas se despertam. Sabe como inovamos o mundo? Quando pessoas reformadoras nascem. Então nós temos hoje uma escolha de continuar fazendo o que todo mundo sempre fez, ou de ter a ousadia de tocar em Deus e dizer: eu quero fazer o que nunca ninguém fez. Naturalmente, se você vai inovar, você tem que se preparar para apanhar, porque pioneiro sempre é perseguido, é desacreditado, né? Se você não leu a história do Steve Jobs, eu sugiro que você leia o livro dele, ou assista ao filme se você tem dificuldade de ler. Vai te ajudar muito, porque qualquer pessoa que desenhou a tecnologia hoje, a tua vida está dentro dela. Muitos tinham isso por loucura. Então, quando nós falamos sobre elaborar, nós falamos sobre criar um novo tipo de pensamento. Se a gente consegue criar carro novo e fazer as pessoas achar o modelo do carro anterior feio, porque cada vez que você vê algo novo, você vê o quão ultrapassado é o que você consumia. A revelação é esse poder. A palavra revelação significa tirar uma cortina. É como você vê outra janela, é ver outra dimensão, é ver outro mundo. Sabe qual é o grande problema? Que passamos uma vida enxergando a mesma janela de evangelho, a mesma informação sobre o evangelho. Nós não temos problemas em criar um modelo novo de evangelho, não de mudar a essência, mas a administração de como funciona, de como pode funcionar. Pasme vocês em compreender isso. Mas se tudo tem modelo novo, por que apenas a igreja não se renova? Por que os nossos ministérios não se renovam? A minha profecia tem se tornado um pouco pesada, porque o que eu tenho profetizado, e posiciono isso com muita clareza, é que seremos uma geração de inovadores. Daqui a 10 anos olharemos uma igreja que não é a igreja que você tem hoje. Daqui a 10 anos seremos uma igreja que terá uma postura de funcionamento completamente diferente. Então Bezaliel, quando começa a construir essas coisas, ele começa a entender que o dom que você tem é para ser compartido. O dom que você tem é para abençoar a outros. Fale para o seu irmão: o seu dom desperta a outros. Quando existem pessoas que se acham ser
o supra-sumo, porque tem um dom absoluto, um dom poderoso, e você fala, Deus só quer usar a minha vida. Deus nunca quis um monopólio, porque a proposta de Deus, fala para o seu irmão, a proposta de Deus não é individualidade, é uma comunidade orgânica. Sim, uma comunidade orgânica que tem o poder de se retroalimentar. O que é isso? Uma retroalimentação é quando você coloca um tipo de alimento que se nutre, alimenta uns aos outros, sabe, que se mantém, que se desenvolve. É o seu corpo, que um órgão alimenta outro e ajuda outro. Então, quando pensamos nisso, nós pensamos nesse tipo de gente. Bezaliel, se você ler, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e o versículo de número 34 de Êxodo capítulo 30 nos diz que também ele se dispôs de todo o coração a ensinar a outros. O que ele recebeu de Deus, ele se propôs a multiplicar e construir a outros. A questão não é o que você recebe de Deus, é se você fica num polo de singularidade, ou entende a proposta da construção da graça, que é multiplicar o que você tem na vida de outros. Então agora Bezaliel queria não apenas ser um homem extraordinário, incomum, ele queria uma comunidade de pessoas extraordinárias. Ele queria uma comunidade de construtores. Ele queria uma comunidade de artistas criativos. Porque ele entendia que ele não podia fazer o que Deus queria construir sozinho. Cara, você não pode construir o que Deus quer fazer sozinho. É grande demais para você. Você precisa entender que o teu dom em outra pessoa pode se potencializar, pode se alargar, pode crescer. Então, o que é uma comunidade extraordinária? É uma comunidade de pessoas que oferecem o seu dom como um ponto de despertamento motivacional para que outros possam chegar ao propósito do Pai. Então, o sentido que nós estamos construindo, como o Bezaliel fazia, era este: vamos ser singular ou uma comunidade? Individualidade ou comunidade? Nosso desafio está aí. A individualidade não é você pensar que Deus só usa você, que só você sabe, só você prega bem, só você é o cara, só você entende. Isso é individualidade. A maior expressão de orgulho está em você não reconhecer que Deus pode levantar alguém que seja melhor que você. A maior expressão para mim de consciência de ser bem sucedido é construir alguém maior que você. Qual é o seu plano? Fale, seu irmão, você está chamado para construir pessoas e estruturas que sejam maiores que você. Então eu preciso construir um legado. Eu preciso construir uma missão. Eu preciso construir um valor. Meu grande sonho de expansão é um dia ter uma escola, porque não existe para mim uma ferramenta maior que o ensino para difundir uma ideia, princípio e valores. Por isso, quando nós falamos sobre construir tabernáculo ou construir reino, estamos falando sobre construir uma coisa que não para mais. O tabernáculo era móvel, ele não parava. E o que Deus quer começar a construir a tua vida não vai parar mais. Tem movimento, tem ação, tem mobilização. Então, quando nós estamos construindo revelação, essa revelação não é estática. Ela precisa se movimentar. Ela precisa entrar em ritmo divino.
E quando compreendemos isso de Deus, então vamos nos preparando para nos tornarmos edificadores da graça, edificadores de uma revelação, edificadores de um plano. Essa palavra de construir uma comunidade extraordinária chama muito a minha atenção. Bezaliel entendeu que aqueles homens, eles seriam cheios, então diz, encheu-os de toda habilidade para fazer toda a obra de mestres e engenharia, engenhosidade, engenharia. Sabe o que estamos precisando? De uma arquitetura divina, de uma engenharia divina. Precisamos de desenho que possa mudar as formas, as estruturas. Precisamos de uma engenharia que suporte pressão, peso, cálculos. Se você quer construir coisas fracas, você não está alinhado com o padrão de construção de Deus. A engenharia de Deus é robusta. A arquitetura de Deus é ousada, é móvel. Ela vai se adaptar em qualquer ambiente. Um dia em um deserto, outro dia em outro lugar, um dia numa montanha, outro dia num vale, não importa. Você precisa entender a engenharia de Deus. O que Deus constrói hoje, Ele desfaz amanhã e constrói em outro lugar. Esse é Deus. Precisamos ter esse tipo de cultura criativa de vida. O nosso desafio com Deus está nisso. O mundo está em movimento. E a igreja não pode ficar parada. O mundo está mudando. E o sacerdócio não pode estar estático. O mundo está evoluindo. E o profético tem que estar à frente de tudo. Não pode se tornar velho. Eu quero desafiar você para aprender a construir o padrão de Deus. Para aprender a edificar com a revelação de Deus. Aprender que hoje nós estamos sendo colocados em uma posição aonde temos o desafio de ver gente com dons tão lindos. Este é o padrão de Deus. Construir pessoas que estejam cheias de dons e de dons tão sobrenaturais, cara. Qual é a forma que ele trabalhava? Se Bezaliel sabia desenhar, existia alguém que sabia trabalhar com ouro. Cada um tem uma habilidade única. Uma habilidade que ninguém pode fazer por você, porque foi o dom que Deus te confiou. Fala para o seu irmão, o dom que Deus te deu. Constrói uma beleza que testemunha a glória de Deus sobre a sua vida para este mundo. Ou seja, o seu dom tem um trabalho, cara. Qual é o dom que Deus te deu? É fazer maquiagens? Então você vai fazer a melhor maquiagem deste mundo. Qual é o dom que Deus te deu? É construir uma sauna, propor conforto? Né? Então você vai ter o melhor conforto. É um restaurante, então você vai dizer, olha, eu quero receitas como nunca ninguém fez. Você entendeu? Bezaliel estava moído disso. Uma comunidade extraordinária de pessoas habilidosas são pessoas que buscam expressar uma excelência divina. Sabe o que é excelência divina? É você pensar sempre para cima e nunca para baixo. É você sempre qualificar. Não tem a ver com ser interpretado com uma pessoa exacerbada. Se você estivesse vivo
fosse viver nos dias de Salomão, você teria um problema, porque ele era um louco megalomaníaco por ouro. Tudo dele era ouro, até o banheiro era de ouro. Não sei se Saddam Hussein se inspirou nele. Sim? Copo de ouro, colher de ouro, prata de ouro, tudo de ouro, roupa de ouro, pó de ouro para passar no cabelo. Você imagina? Tem que fazer isso no seu salão. Eu conheço quem vende ouro. Então, quando compreendemos isso, compreendemos a beleza de Deus levantar uma comunidade de gente extraordinária. A revelação ganha fisicalidade quando pessoas extraordinárias começam a transportar o que é místico e espiritual para o natural e material. A revelação ganha poder. Este mundo está esperando esse tipo de gente. Nosso grande desafio como família da fé é fazer uma construção divina. E por isso tenho falado com vocês, não estou pensando pequeno, estou pensando numa mansão para nós. Quantos concordam com isso? Quantos têm fé para isso? Tem fé não? A Márcia falou que já quer fazer um clube. Eu digo, não. Sabe? Mas não é o quê? Como vamos ensinar famílias a construir famílias se vamos estar dentro de um salão que não tem uma mesa para comer? Você não tem como ensinar, porque você não tem padrão. Tudo que você quer colocar como verdade e princípio, você tem que ter um padrão físico para formar isto nas pessoas. É igual uma pessoa que diz ter uma loja de roupa e se veste, ter uma roupa feia. Quem vai se inspirar em você para se vestir? Ninguém. Entendeu? Uma pessoa que tem um salão de cabeleireiro tem um cabelo horrível, não corta o cabelo. Como fica? Existe coisa mais ridícula ou conflitante do que ir no médico que diz que vai emagrecer você e ele é gordo? É estranho, né? Então você tem que ter fisicalidade da tua confissão. Tem que ter corpo, tem que ter matéria, tem que testemunhar. Quando você diz que você é uma pessoa de família, que ama a família, e você só tem 4 pratos e 4 copos na sua casa, isso é uma mentira. Porque se chega alguém, não tem como comer a sua mesa. Então você não sabe como construir. Não sabe como formar. Se você diz que ama ajudar os irmãos e tem um carro com 2 lugares, você entende concepção? Isto é construção. E é nisso que estamos metidos. Como vamos armar uma comunidade extraordinária de homens como Bezaliel? Com pessoas que aprendem a dar forma àquilo que vai servir a todos. Pois bem, se queremos andar junto e construir essa ideia de tabernáculo, eu quero fazer um desafio. Eu quero que a sua empresa seja melhor. Sua casa seja melhor. Seu carro seja melhor. Sua maneira de construir com o físico e testemunhar a sua espiritualidade. Por isso, quando nós falamos sobre ser uma família da fé, e vamos para dentro de um salão frio, não existe nenhuma mensagem de família nisso. Não existe nenhuma mensagem de família quando você não se importa em fazer outros crescer ou se desenvolver. Não existe mensagem de família quando não se tem cuidado. Quando não se conhece seu irmão e não sabe o quão terrível é esse tipo. E que você tomou uma decisão. Ser tão
tão família dele que você continua amando, persistindo, e ele pode falhar, errar, e você estará ali para corrigir, porque o único pecado incorrigível na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu ousaria dizer que a maior blasfêmia, não contra Deus, mas contra o nosso irmão, é não amá-lo, é não cuidá-lo. Então, quando falamos de armar esta obra de mestre, essa engenharia divina, precisamos de gente que tenha tecnologia celestial para isso. Construtores celestiais, que queiram trazer um tabernáculo móvel de Deus, no modelo dele. Quantos querem construir o modelo de Deus? Cara, então rasga o teu modelo. Rasga o teu modelo que não está dando certo. Rasga o teu modelo porque Deus não respalda. Eu desafio você a orar e dizer: Deus, me dá um modelo de negócio. Deus, me dá um modelo de edificação de família. Deus, me dá um modelo de edificação ministerial. Eu desafio você a fazer isso. E a sua vida será como a de Bezaliel. Uma das coisas que chama muita atenção na edificação do tabernáculo é a decoração. Deus era decorador. Então, quando você vê, tem almofada, tem cortina, tem argola, tem detalhes, Luciana. Você que é uma mulher, Luciana Calil, né? Toda ali, é claro, sabe? Deus tinha essas coisas. Fale para o seu irmão: o bom gosto e a beleza vem de Deus. Então, se há milhares de anos atrás Deus dá uma revelação para aquelas pessoas construir um ambiente que era impactante, nós temos que fazer coisas impactantes. Precisamos organizar lugares que as pessoas chegam e ficam embasbacadas. Sabe, a beleza de Salomão era assim: viam os reis distantes para ver o que ele tinha feito, e ficavam loucos, surpreendidos, e diziam: como esse tipo construiu esse templo? Salomão sabia revelar Deus por meio de sua construção. A questão é: Deus se revela na sua vida por meio da sua construção? Sua construção de vida tem padrão para testemunhar Deus? Fica essa pergunta para você. Eu quero que tenhamos essa consciência e desafio vocês para isso.